Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui da BBC News, onde a gente encontra grandes empresários, gestores, estrategistas, quem realmente está construindo o país, né, gerando empregos, enfim, falando sobre estratégia e economia. E lembrando também que nosso BMC Talks toda semana também pode ser acompanhado pela sua plataforma de podcast preferida. É só procurar BMC Talks lá na sua plataforma, né? E procura BMC Talks com o Marcos Saravalli. Toda semana tem programa novo, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é gestão de recursos. Eu particularmente adoro, sobre fundos de investimentos, gestão, também falar sobre estratégia, cenário. Aí a gente vai falar sobre uma estratégia também muito legal, não muito conhecida no Brasil, mas que está crescendo muito essa demanda. É talvez um dos maiores especialistas nesse assunto no país, né? Vamos ver se o meu grande amigo aí, Fabinho Mota, se ele já está aí ao vivo para a gente conversar com ele. Fala, Fabio, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. E aí, irmão, tudo bem? Boa noite. Eu estou bem melhor agora, né, com a sua chegada aqui com a gente. Tá perfeito, estamos ouvindo perfeito. Ô Fabinho, seja muito bem-vindo, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Antes de falar sobre gestão, sobre estratégia, falar sobre futuro, né? Primeira coisa que eu gosto de falar aqui no nosso programa é conhecer mais sobre as pessoas que estão por trás das cotas, dos fundos, das empresas, enfim, conhecer um pouco mais sobre o Fábio Mota, né? Se a gente conseguir resumir aí não vou falar aqui a idade, né? Resumir os últimos anos aqui da história do Fábio Mota, mas contar um pouco da sua passagem, da construção da carreira até chegar aqui à gestão de recursos, né? Tá ótimo, obrigado pelo convite, é um grande prazer falar com você de novo. Bom, minha carreira toda foi no mundo de investimentos mesmo, como gestor de fundos de renda variável e analista de investimentos, e no começo também como analista de crédito. Então, toda a vida eu fui analista de empresas, e nos últimos já 20 anos eu era gestor de fundos de ações, vamos dizer, gestor do jeito convencional, né? Fundamentalista, realmente tentando conhecer bem a fundo as empresas, visitando a empresa, conhecendo as operações, investigando os setores, né? Então, toda a vida eu fui gestor. E agora, mais recentemente, como a gente vai explorar um pouco mais no papo de hoje, eu acabei enveredando para o lado sistemático da gestão. Tá bom. Fala um pouquinho também da casa atual, um pouquinho também do perfil, e também um pouco de toda essa experiência, né, como você hoje implementa até construir a gestão, né, da gestora, né, da estratégia realmente dos fundos, né? Legal. A nossa casa hoje é a Dow Capital, que é uma gestora, como eu disse, totalmente sistemática, focada em ações e que seleciona os ativos, né, as ações e constrói o portfólio usando uma metodologia chamada Factor Investing. O Factor Investing, que traduzindo seria investimento baseado em fatores, né, ou fatores de risco, ele é uma metodologia que veio sendo desenvolvida na academia desde a década de 90 até agora, já é muito popularizada em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e vários mercados europeus. Aqui no Brasil ainda não muito, né? Aqui no Brasil tem pouca gente que usa essa metodologia. E ela basicamente o que ela se propõe a fazer é identificar características, né, a gente chama de fatores, na verdade, que são determinantes dos retornos das ações, né, no caso. Pode ser ação, como pode ser qualquer outra classe de ativo. No nosso caso, a gente usa isso para identificar o que pode efetivamente gerar mais retorno para as ações. Então, por exemplo, você poderia ter fatores macroeconômicos. Então, por exemplo, quando aumenta o juro, ações tendem a cair. Quando o dólar sobe, as ações de empresas exportadoras tendem a subir e as ações de importadoras tendem a cair. E assim sucessivamente. Tem fatores que não tem nada a ver com a macroeconomia, são fatores fundamentalistas. Então, por exemplo, um fator é rentabilidade. Empresas
com maior rentabilidade ou melhor retorno sobre capital tendem a apresentar no longo prazo retorno, as ações tendem a performar melhor do que as ações de empresas menos rentáveis. Um outro fator, que tem um pouco a ver com fundamento também, um pouco técnico, um pouco fundamento, mas mais de fundamento mesmo, é valor. Então, ações de empresas mais baratas, o que é uma empresa barata? Você pode usar uma série de métricas que retratam, né, se uma empresa está barata ou cara. Ações de empresas mais baratas tendem a apresentar retornos superiores também, apesar de que com mais volatilidade. Falando de volatilidade, esse aí é um outro tipo de fator, também um fator que a gente chama de fator técnico. Então, ações de empresas menos voláteis têm momentos que podem apresentar mais retorno, em momentos que nem tanto, mas ele contribui de uma outra forma também para a carteira. Então, tem uma série de tipos de características ou de fatores que essa metodologia do Factor Investing foca, né, e tenta identificar de forma a apresentar o melhor resultado possível para a carteira no longo prazo. Isso aí não é que o Factor Investing concorre com a gestão fundamentalista. O Factor Investing pode também ser uma forma de fazer gestão fundamentalista. A gente, inclusive, eu sempre fui um gestor e analista fundamentalista. A diferença é que a gente faz isso de forma, vamos dizer, mais sistemática, em vez de fazer de forma tradicional, ou às vezes eu falo artesanal, né? Artesanal é uma forma meio pejorativa de falar, mas assim, não é uma forma tão tradicional, é uma forma mais sistemática. Maravilha, muito bom. Você já bombardeou todo mundo aqui com um monte de informação e agora a gente vai ter que dar uma destrinchada nessas informações. Mas eu tenho várias curiosidades, mas antes eu queria que você explicasse, eu não sei se você explicou lá no nosso último encontro, mas da onde que vem o nome Dow Capital? Qual que é a origem da palavra aí da empresa? É um nome sugestivo, né? Dao em chinês quer dizer caminho, trilha, método, né? Então, a gente estava pensando num nome legal e eu tinha lido um livro também que chama The Tao of Capital, que eu tinha achado legal, e aí a gente achou que fazia muito sentido colocar esse nome na empresa, porque o que a gente se propõe a fazer é exatamente isso, é usar um método, né? Um caminho para identificação dos ativos e construção da carteira. Então, foi daí que veio o nome. Muito bom. E deixa eu perguntar um negócio, uma curiosidade. Vocês abriram a empresa, de fato, recentemente, né? A Dow, né? A empresa a gente abriu no ano passado, daí teve o processo normal de obtenção das licenças, né? Pela Anbima, CVM, isso aí foi um processo que demora alguns meses. Então, a gente recebeu essas licenças no começo do ano, no final de janeiro, e a gente iniciou o fundo em março. Né, o fundo acabou de completar ontem, na verdade, completou 6 meses. Foram os primeiros 6 meses de operação do fundo. Tá, em março de 2021 aqui o início da operação. Agora, exatamente. Uhum. Bom, então, já que você completou 6 meses, quer dizer que temos boas notícias, mas vamos aguardar, hein, por enquanto, depois a gente fala sobre isso. Fábio, uma pergunta que eu queria deixar assim, mais claro, por exemplo, Factor Investing, né? Eu acho que não faz parte do nosso dia a dia. Acho que até investimento em ações não faz parte do dia a dia do brasileiro. Imagina investir em ações através de fatores, né? Mas olhando para fora, você consegue medir, você tem algum dado, por exemplo, de quanto que, sei lá, nos Estados Unidos é alocado através de fatores de Factor Invest, qual que é o tamanho dessa indústria? Você tem mais informações sobre o que está acontecendo lá fora? Aqui, por exemplo, quanto que é aqui, para traduzir? Você tem mais dados de quanto já utilizam os Factor Investing? Aqui no Brasil é praticamente desprezível, né? O valor não aparece como traço nas estatísticas, né? Nem tem estatística. São pouquíssimos fundos, tem um ou outro fundo que já vinha de alguma forma se expondo a isso há um pouco mais de tempo, apesar de que não de forma totalmente sistemática como a gente faz, mas é uma coisa muito recente aqui no Brasil e pouquíssimo difundida. Nos Estados Unidos e outros mercados desenvolvidos, particularmente nos Estados Unidos, quando você pega dados da própria BlackRock, mais do que 40% do volume total de recursos da indústria entre fundos e ETFs são baseados em fatores. Estamos aqui incluindo todos os tipos de fatores, inclusive fatores macroeconômicos, mas
Essa metodologia do Factor Investing, ela ainda não é a maior parte, mas o crescimento, vamos dizer, é o segmento do mercado, né, o segmento da atividade de asset management que cresce mais vertiginosamente. E isso se explica por várias razões, né? Você imagina, com o ganho de complexidade dos mercados, com o aumento do número de empresas listadas, acaba ficando impraticável a seleção de ativos e a análise das empresas de uma forma totalmente, né, eu vou chamar de artesanal, né, o jeito normal de fazer. Aqui no Brasil, que a gente tem umas 350, menos de 400 empresas listadas na Bolsa e não mais do que 200 com efetivamente alguma liquidez, você consegue ainda, com uma boa equipe de pesquisa, você consegue fazer um trabalho bom ainda, né, de seleção, de cobertura das empresas. Mas, à medida em que o Brasil vai crescendo também, e a gente espera e torce, né, para que, de fato, você vá ganhando complexidade e mais empresas venham para o mercado, se você insistir em tocar os fundos de um jeito totalmente, né, convencional, vai perder muita oportunidade. É impossível você, com uma equipe de, digamos, 6, 7, 8 analistas, cobrir 1.000 empresas. Né? Não dá. Hoje, com 200, vai lá, os analistas são bons, são produtivos, né, cobrem bem as empresas, mas na hora que tiver 500, 700, 1.000, não dá. E nos mercados mais desenvolvidos, você já tem milhares de empresas listadas. Né? Estados Unidos nem se fala, mais de 10 mil, mas qualquer mercado minimamente desenvolvido já tem suas 2.000, 3.000 empresas. Você vai para o Canadá, Austrália, Índia, China, você tem milhares e milhares de empresas listadas. E a gente acredita, né, eu acredito, e a gente torce também para que isso aconteça no Brasil nos próximos 5 a 10 anos. Né? Já estamos vendo, né, a quantidade de IPOs realmente tem crescido bastante, a gente espera que isso aí aumente, com tropeços no meio do caminho, claro, né, você sempre tem um pouco de volatilidade do mercado, mas a gente vai ter muita oferta nos próximos anos, e aí isso vai meio que automaticamente levar as casas a adotarem processos sistemáticos de análise e seleção de ativos. Pode ser uma coisa como a gente faz, que é totalmente sistemático. De fato, a gente desenvolveu um modelo, um sistema super robusto, e a gente pode falar um pouco mais sobre ele também, para seleção de ativos, construção da carteira, gestão de risco, e aí ele já propõe um portfólio que vai ser montado, então isso é o que a gente chama de 100% sistemático. Pode ser como várias casas estão adotando, que é o híbrido. É o cara que usa um processo sistemático para fazer, digamos, uma primeira leitura, né, identificar, fazer o que a gente chama de screening, mas depois passa pelo crivo do analista ou do gestor, né, para, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. E também tem o caminho contrário, você tem ideias geradas por analistas e gestores que aí passam por um modelo, né, por uma programação, por sistemas, para ver se você não está simplesmente duplicando riscos, se você tem formas melhores de montar aquela posição. Então, esse é um modelo híbrido, não é o nosso, né? O nosso modelo é 100% sistemático. Maravilha. Eu tô olhando aqui no site e depois você me corrija se eu estiver errado, mas você tem 5 fatores, se não fala a memória, 5, 6 fatores, né? Mas só para colocar aqui na prática, por exemplo, vamos supor, um fator seja crescimento, né? Como é que você classifica, por exemplo, essa empresa realmente é de crescimento, não é de crescimento? Você olha para um indicador, 2, 10, como é que, se você puder exemplificar na prática, assim, como é que é o dia a dia? Pode ser um fator, pode ser outros fatores, mas crescimento acho que talvez seja fácil de entender, né? O crescimento, na verdade, a gente agrupa isso aí, na verdade, em quatro grandes fatores. Né? O crescimento é vamos dizer, um subfator dentro do que a gente chama de fator qualidade. Né? Então, qualidade, a gente agrupa algumas métricas ou várias métricas de retorno sobre capital, crescimento de resultado, volatilidade de resultado, solidez do balanço. Então, tem várias características das empresas que vão determinar se ela é uma empresa de alta qualidade ou não. Né? E dentro da caixinha crescimento em qualidade, a gente olha também para várias métricas. Né? Você tem métricas de crescimento de top line, crescimento de bottom line, que é o lucro mesmo, crescimento de faturamento, tem algumas outras também, mas
não dá para a gente contar com uma única métrica, até porque você tem métricas que são específicas, que funcionam para um setor e não funcionam para outro setor. Você tem alguns setores que têm, por exemplo, muita volatilidade na última linha, né, por conta do setor, por causa de estrutura de capital, mas você tem menos volatilidade no faturamento ou na linha do EBITDA. Então, não dá para a gente contar com uma única métrica, e a gente é muito criterioso para qual métrica tende a funcionar melhor para qual setor, né? Então, esse exemplo que você pegou, que é o crescimento, funciona desse jeito. A gente olha para várias facetas de crescimento de resultado. Muito bom. E olhando para fora, vamos tentar, até se você puder fazer essa fusão entre a academia e a prática, pois olhando para fora, como você falou, tem um nível maior já, vamos dizer, mais desenvolvido em questão de Factor Invest, já tem um histórico, mas você consegue dizer, por exemplo, o Factor Invest tem uma volatilidade menor do que a média dos fundos de ações, tem um retorno no longo prazo maior? Como é que a gente consegue traduzir já com o histórico que tem lá fora, né? Tem N formas de aplicar o Factor Investing, mas via de regra, abordagens como a nossa, que são as abordagens multifatoriais, né? Por que é multifatorial? Por causa disso que eu estava falando, a gente se expõe a vários fatores, né? Quais são esses fatores no nosso caso? A gente gosta de empresa de qualidade, que eu acabei de falar, empresas baratas, empresas que têm uma boa tendência de preço, né, a ação com boa tendência de preço e ações com menos volatilidade. Então, esses 4 pilares, né, valor, qualidade, a tendência de preço e a baixa volatilidade. Lá fora, essa abordagem, né, isso não fui eu que inventei da minha cabeça, na verdade a gente testou isso para o mercado brasileiro, mas isso aí já é uma abordagem absolutamente consolidada nos mercados desenvolvidos. Inclusive, esses fatores que eu acabei de falar são mesmo os fatores mais usados lá fora também. Cada um usa de um jeito, cada um aplica de uma forma diferente, usa uma métrica aqui, não usa outra, ou tem um jeito, cada um tem uma forma diferente de construir e de se expor a esses fatores, mas esses 4 fatores que eu acabei de falar são muito comuns e eles são aqueles que, via de regra, tendem a apresentar o melhor retorno ajustado pelo risco no longo prazo, né? Em determinados países, além desses 4 fatores, ainda tem um quinto fator que aqui no Brasil não é tão claro, né, a contribuição, que é o fator tamanho, que é você comprar empresas menores, né? Você compra small caps, as small caps tendem a apresentar resultado melhor, retorno melhor para a ação no longo prazo. Aqui no Brasil isso não se verifica, não é tão simples, né? Determinados tipos de small caps sim, outros tipos de small caps nem tanto. Mas o que eu estava dizendo é possível, né, e é muito comum você ver isso quando você tem uma abordagem multifatorial que combine estes 4 fatores que eu acabei de falar. De fato, eles tendem a apresentar um retorno ajustado pelo risco melhor. E o que é o retorno ajustado pelo risco? É um retorno com menos volatilidade, menos drawdowns, né, menos perdas, né, em momentos de crise, quando você tem uma queda muito forte. As carteiras construídas com esses fatores, que principalmente incluem qualidade e baixa volatilidade, elas tendem a sofrer bem menos nos momentos de crise mais aguda, né? E aí, o que você tem de consequência é que o efeito da composição de retornos acaba sendo bastante magnificado, né? Então, quando é aquela coisa, né? Uma ação que cai a 50% precisa subir 100% para voltar onde ela estava. Uma ação que tenha caído só 10% ou 15% tem que subir muito menos para voltar onde ela estava. Então, quando você consegue controlar bem o risco, né, e o Factor Investing trazendo esses fatores de alta qualidade e baixa volatilidade, te ajuda muito a controlar esse risco, você tende a apresentar um retorno melhor no longo prazo, justamente por causa você perde menos, acaba conseguindo recuperar mais rápido também na volta. E é bem a nossa filosofia. A nossa filosofia não necessariamente é a de obter o maior retorno possível a todo tempo, né? A gente quer o melhor retorno ajustado pelo risco, é o melhor retorno dado um certo nível de volatilidade. Maravilha. O Fabinho, quando você falou assim, quando você falou, usa o Factor Investing sistemático, né? Pegar, por exemplo, assim, o pessoal te liga, ou você acha que faz sentido fazer essa pergunta, por exemplo,
Fábio, amanhã vai ter distribuição de dividendos da Vale, né? Vamos comprar Vale, não vamos comprar Vale, né? Você está posicionado em Petrobras, né? Como é que fica esse tipo de pergunta, assim, não só para a gestão, mas também para os cotistas, né? Como é que fica o dia a dia nessa seleção de ativos, né? De fato, assim, a gente aceita todas as perguntas, mas de fato não, a gente não tem histórias assim para ficar contando específicas de um papel e, na verdade, nem de um setor específico, porque o que a gente está realmente mirando é a melhor exposição possível às características ou fatores que tendem a apresentar melhor resultado. Em dado momento, isso aí vem através de um setor, em dado momento vem através de outro setor. Tem momentos que um determinado papel pode contribuir e pouco tempo depois pode ser que não. E a gente, como a gente de fato está fazendo isso aí, olhando para as características de forma agregada, a gente tem uma carteira super diversificada. Não tem nenhum papel na nossa carteira que tenha mais do que 4% de peso da carteira na posição long e nenhum papel que tenha pouco mais do que 1%, nenhuma posição short com mais do que 1%. Então é super espalhada a carteira. Então, umas 40 ações para cada lado, né? Então, quando você me pergunta como é que está a tua posição, eu sei como é que está a nossa posição, né, quais são os maiores setores que a gente tem na carteira, eu sei, eu pego lá no relatório e a gente sabe. Mas não é que foi uma coisa deliberada, que eu quero estar comprado em commodities porque eu estou com uma visão construtiva para o preço do minério, ou porque eu acho que commodities agrícolas agora vão andar, ou porque eu acho que vai ter uma mega desvalorização do real e isso é bom para exportadoras. Não é uma visão a priori, né, macroeconômica ou microeconômica, e aí a gente com isso tenta refletir na carteira. Né? Não é uma consequência. A gente sabe, a gente controla a exposição setorial, a gente inclusive tem restrições, né, de peso máximo por setor, de um jeito até bem mais criativo do que simplesmente o setor, a gente faz umas outras classificações, né? Então a gente controla muito o risco para isso, mas não vamos dizer, a gestão baseada em fatores e a gestão sistemática, como é o nosso caso, de fato não tem muita história para contar, assim, do ponto de vista, o que você está achando do papel tal, da empresa tal, o que você achou do resultado. O nosso sistema achou. Nosso sistema ele foi lá, capturou o resultado e ele consegue processar isso e transformar isso numa posição. Compra ou não compra, ou fica short, né? Mas, de fato, assim, diferente do que eu até estava acostumado a fazer, né, durante muitos anos, o nosso modelo não é um modelo que vai ter uma opinião específica. A gente costuma dizer vamos restringir, vamos acabar com o risco idiosincrático, que é aquele risco específico de um papel, de uma ação, e deixa os fatores trabalharem. Né? Se a gente conseguir fazer isso, reduzindo o risco de grandes perdas, porque você está pouquíssimo concentrado, os fatores funcionam e o retorno vem. Né? Então, a abordagem baseada em fatores, do nosso jeito, né, sistemático, super diversificado, funciona desse jeito. Uhum, maravilha. Ô, Fabinho, não sei se eu queria guardar essa aqui para surpresa, né, para o final, para a gente falar um pouquinho do desempenho da cota. Mas já perguntando, vocês completaram 6 meses, já tem autorização para divulgar a cota nesse momento ou não? Já tem. A gente acabou de completar 6 meses, então os resultados têm vindo muito bons. Particularmente, como eu te falei antes, a gente é muito preocupado com o retorno ajustado pelo risco. Então, hoje, olhando para a nuvem de fundos long biased, né, que é a nossa categoria, a gente está super bem posicionado também em retorno absoluto, a gente está no primeiro quartil de retorno absoluto, mas mais importante do que isso, a gente está muito bem colocado no retorno ajustado pelo risco, né? Então, quando você pega aquela métrica, né, chama Sharpe, né, o índice de Sharpe, que é o retorno que leva em consideração a volatilidade, a gente está entre os primeiros da categoria de long bias, particularmente nos últimos 2 meses aí em que o mercado realmente deu uma cedida muito forte, a gente conseguiu segurar super bem, e isso aí a gente atribui totalmente aos fatores aos que o fundo se expõe. Então, como o fundo é muito comprado em ações de qualidade e baixa volatilidade e, consequentemente, tem um controle muito bom, né, tende a apresentar quedas menores nos momentos de crise mais aguda, então, realmente, a gente conseguiu segurar super bem. O fundo está acumulando desde o começo
8% de retorno absoluto, o que corresponde a, se for comparar contra o Ibovespa, acho que 9 pontos percentuais acima do Ibovespa nesse período curto, né? Então, é um bom desempenho. A gente gostou, claro que a gente está super satisfeito com isso, mas mais satisfeito do que com o retorno em si, a gente está gostando de ver que o fundo está vindo rigorosamente em linha com o que era previsto, né? O nosso modelo, a gente tem então uma modelagem super bem elaborada, bem feita, e a gente conseguia fazer os backtests, né, as estimativas de qual que deveria ser o retorno do fundo em determinadas situações, e o fundo tem vindo absolutamente cravado em cima do previsto, né, o que é muito bom. Mais importante do que o fundo está vindo bem essa constatação de que o que a gente estava imaginando que deveria acontecer, de fato está acontecendo, né? Então, acho que, em linhas gerais, é isso. Estamos satisfeitos com esses primeiros 6 meses. Maravilha. Ô, Fábio, só para deixar claro aqui, como você falou lá do primeiro quartil, né? Acho que se pudesse exemplificar, por exemplo, o que é isso, por exemplo, no sentido assim, você tem pelo menos um número de cabeça de quantos fundos tem nesse segmento aqui, só para a gente deixar claro, assim, qual que é o tamanho dessa indústria? A gente, na verdade, a gente faz uma varredura no mercado usando várias fontes de dados, né? Você pega Bloomberg, Economática, Quantum, então tem um monte de fontes. Dá um trabalhinho para você selecionar, de fato, quais são os fundos que são minimamente comparáveis, né? Então a gente selecionou todos os fundos long bias, só que tem que tirar os repetidos, né? Porque tem um monte de fundo que, na verdade, são vários veículos da mesma estratégia e tal. Então, acabaram sobrando mais ou menos uns 70 e poucos fundos. E aí, quando eu falo quartil, é basicamente isso. Você divide esse universo em 4 pedaços, né? 4 quartis, então, se fossem 5, seriam quintis, né? A gente olha lá e a gente está confortavelmente posicionado dentro vamos dizer, do primeiro quartil ou do primeiro pedaço de melhor performance, né? Isso no retorno absoluto, né? Simplesmente pegando o retorno dos fundos. Quando você olha o que eu tinha falado antes, que é o tal do índice de Sharpe, que mede a performance do fundo, mas ajustada pela volatilidade, né? Então daí a gente está bem melhor, a gente está nos primeiros 10%. Né? Mas assim, Marco, a gente está super satisfeito com isso, mas óbvio, é o começo, né? Isso aqui é o começo de uma maratona, de uma ultramaratona, né? Negócio realmente de longuíssimo prazo. Então, a gente está confortável com a forma como as coisas estão vindo, a gente está com um modelo muito, muito bem desenhado, muito bem calibrado, um controle de risco que realmente é um diferencial grande da gente. A gente é muito mais preocupado assim, com controle de volatilidade, controle de perda esperada em caso de estresse. Isso é uma coisa que, quando a gente está construindo a carteira, né, essa é uma diferença grande da gente, eu acho, né? Assim, não sei analisar todas as casas do mercado, mas realmente para a gente isso é muito importante. A gente faz o controle de risco não para ficar só apontando problemas depois. Estourou o limite de não sei o quê, né? Isso aqui. Não, a gente usa realmente um módulo de otimização dentro do nosso sistema para que a carteira já seja construída de forma otimizada, né? Então, uma determinada ação que poderia entrar no fundo, pode acabar não entrando porque ela tem uma estatística de perda esperada sob estresse muito alta. Então, um papel que está muito barato, que está com uma tendência positiva, só que ele é extremamente arriscado. Ela pode apresentar uma perda muito, muito severa no caso de uma crise. Então, é possível que ela ou não entre na carteira por causa disso, ou se entrar, entra uma posição muito menor do que seria o caso. Então, realmente, a gestão de risco para a gente é uma coisa central no processo, não é uma coisa meramente de exercício de poder de polícia. E é por isso que a gente acha que a gente tem condições plenas de montar um fundo sempre, a gente chama de otimizado, né? Dado um determinado nível de risco, ele vai buscar sempre o melhor retorno possível, ou de outra forma, né, para determinada expectativa de retorno, você pode ter segurança de que a gente está correndo menos risco. Pra você ter uma ideia, a volatilidade, olhando para o que a gente fez de backtest, né, as simulações, o nosso fundo tende a apresentar menos de metade da volatilidade da Bolsa,
né? Assim nos backtests, né? Então ele apresenta uma volatilidade de mais ou menos... backtest, só para explicar direito para a audiência lá, o backtest é você voltar no tempo e ir reconstruindo a carteira usando o sistema que a gente usa hoje, né? Então não é um fundo de verdade, você volta no tempo e fala, ó, começo de 2007, quais são as métricas, quais são as empresas que deveriam participar do fundo, aí constrói o fundo de mentira, né? E aí mede a performance do fundo num determinado período, rebalanceia ele, né? No nosso caso a gente fazia isso a cada 15 dias, né? Então rebalanceia a cada 15 dias e vai medindo a performance do fundo. Quando a gente fez isso nas nossas simulações, o nosso fundo apresentava mais ou menos 12, 13% de volatilidade contra 28% da Bolsa, quer dizer, muito menos volatilidade. O nosso fundo atual está vindo mais ou menos nessa toada, só que com um pouco menos de volatilidade, está uns 9,5, 10%, e a volatilidade da Bolsa está uns 17%, também caiu a volatilidade da Bolsa. Então, mas a gente sempre vai apresentar uma volatilidade muito menor do que a da Bolsa. O fundo é construído dessa forma, né? Então a gente particularmente gosta disso, a gente quer apresentar um retorno bom, mas a gente quer sempre trabalhar num nível mais baixo de volatilidade, porque a gente entende que isso, para o cotista, é muito bom, né? A gente sempre fala... Tem muitos fundos muito bons que, né, no longo prazo apresentam retornos muito bons, mas que no meio do caminho apresentam muita vol, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E a gente sabe que o cotista não necessariamente tem toda aquela resiliência. Então, quando o fundo sobe muito, ele aplica dinheiro. O fundo cai, tira o dinheiro. Daí o fundo sobe de novo, ele aplica o dinheiro. Quando você vai ver a rentabilidade que o cotista teve, ela é radicalmente diferente e muito menor do que a rentabilidade apresentada pela cota do fundo. E a gente entende que uma forma de você atenuar esse problema é apresentando menos volatilidade e menos perdas severas, né? Então você vai dando mais constância para a cota e o cotista tende a não ficar tirando e colocando dinheiro o tempo inteiro, né? Então a gente gosta desse perfil um pouco mais comportado do fundo, mesmo que o fundo fique um pouco para trás quando o mercado dá aquele rally super rápido, né? O mercado cai muito, depois ele sobe muito e aí a gente perde um pouco nessa subida muito rápida do mercado. Tudo bem, a gente aceita isso como um custo ok para correr, para poder dar para o cotista uma experiência melhor, né? Um bom retorno no longo prazo com menos dor de cabeça no curto prazo. Falando já de backtest, Fábio, você tem de cabeça, por exemplo, lógico que é backtest, né? Assim, a gente reforçando aqui o fundo oficialmente completou 6 meses, mas olhando para 2020, por exemplo, você tem como, no seu backtest, você lembra de cabeça como estaria se comportando, teria se comportado o fundo no ano passado? Porque tiveram vários fundos de ações ali que sofreram muito ali na crise e não conseguiram se recuperar, né? O nosso fundo ele teria caído muito menos do que a Bolsa, mas também depois ficou para trás na recuperação. Então, ponto a ponto, ele bateu a Bolsa de novo, backtest, isso é simulação, né? Sempre tem que fazer esses disclaimers, porque... então, assim, o fundo, de fato, ele teve o chamado drawdown, que é aquela queda no momento de março do ano passado, foi uma queda que foi menos de metade da queda da Bolsa, né? Só que aí depois, quando você teve a recuperação muito forte, ele ficou para trás. E foi a mesma coisa que aconteceu nesse backtest, foi a mesma coisa que aconteceu em 2008, ele caiu muito menos do que o mercado na crise de 2008 e depois ficou para trás em 2009, que foi aquele rally super forte. No período que antecedeu o impeachment, em 2016, também o fundo estava indo super bem, o backtest, né, a simulação estava indo super bem, até o momento do impeachment, e o mercado estava horrível, né, estava caindo, estava super nervoso. Aí depois que materializou, quando ficou claro que ia ter o impeachment, o mercado subiu para caramba e a nossa simulação foi ok, foi bem, mas quase como se não tivesse acontecido nada. Nem teve impeachment, foi super tranquilo, né? uma linha reta, só que aí, claro, ficou para trás na segunda metade de 2016. Né? A gente está constantemente estudando novos sinais de investimento, inclusive formas de atenuar essa questão que eu estou falando para você agora. Né? Hoje a gente tem uma situação em que o nosso fundo vai super bem em quase todas as situações de mercado, ele tende a se comportar bem, mas tende a ficar um pouco pior nesses momentos de recuperação forte pós-colapso. A gente hoje já está
bem avançado em alguns estudos, né? E a gente está constantemente, lá na Dow, a coisa meio parece um laboratóriozinho, né? A gente tem PhD de economia, programador, pessoal de modelagem financeira, tal, então data science, a gente está o tempo inteiro pesquisando, analisando tudo que está na fronteira do conhecimento de finança aplicada, né, lendo papers o tempo inteiro, né, tudo que tem de artigo novo sendo publicado na academia fora do Brasil, a gente já está digerindo e tentando aplicar, e a gente já está bem avançado em alguns estudos que tendem a melhorar também esse comportamento, né, de recuperação pós-colapso. Mas eu não acredito em almoço de graça, né? Quer dizer, para você poder apresentar um comportamento bom em quase todas as situações de mercado, você tem que abrir mão de alguma coisa. E no nosso caso, eu acho que é justamente isso, é você ter uma certa performance, uma performance não tão boa, nesses momentos de alta muito forte imediatamente depois de um colapso. A gente acha que isso aí provavelmente vai ser uma característica do fundo. Tem sido, né? Uhum. Maravilha. Ô, Fábio, antes eu tenho uma consultoria para fazer, uma pergunta mais de estratégia, depois eu volto para um outro tema. Mas, por exemplo, você falou de alguns fatores, lembrando lá no começo, você falou de alguns fatores, e a minha pergunta é assim, você vê se a pergunta fica meio estranha, vocês analisam muito mais a fotografia ou muito mais o filme? Eu vou explicar já. Você falou, por exemplo, a gente tem que comprar ali, um dos fatores empresas baratas. Pô, mas para você analisar uma empresa barata, você vai ter que ir lá para o modelo tradicional, fazer a projeção e realmente falar, pô, essa empresa está barata, essa não está tão barata. Como é que casa essa análise fatorial junto com a análise tradicional, ali, fundamentalista, enfim. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas é um pouco desse casamento aí. Isso não é uma coisa específica nossa, não, tá? O Factor Investing, como ele precisa de uma massa de dados muito grande para funcionar, às vezes você tem que abrir mão de um pouco dessa sensibilidade, né, que você está falando. Por exemplo, eu sempre fui um cara, né, a gente fala forward-looking, né, que você está olhando sempre, fazendo projeção e tentando antecipar para onde que a empresa vai. Quando você vai para o mundo de fatores, o mundo sistemático, muitas vezes você não consegue, e é o caso particularmente no Brasil, você não tem uma boa base de dados de projeções. Você tem que olhar para uma série histórica de projeções de resultado. Não tem. São bases muito falhas, você tem muito buraco na base e você acaba, então, não conseguindo fazer bons backtests, né? Então, quando você olha para métricas, particularmente métricas de valor, você tem que olhar uma coisa que o analista fundamentalista normalmente vai falar, pô, sério, você está olhando para um dado publicado, né? Mas o fato é que a gente, de fato, tem que olhar para dados publicados. Tem formas de tratar, tem jeitos de você simplesmente não ficar olhando para aquela foto fria, mas, de fato, você precisa de dados reportados pelas empresas como principal input, né? E isso não é um grande problema, é um problema porque você perde a sensibilidade de, pô, e se a empresa estiver agora entrando, né, acelerando o resultado, você vai perder essa informação, óbvio, né? Mas é um custo aceitável, por quê? Para a imensa maioria das empresas que você está cobrindo, né, para a grande maioria do mercado, quando você olha do jeito certo, fazendo né, um bom tratamento de base de dados, você está conseguindo capturar o que se chama de earnings power, né, que é a capacidade de geração de resultados das empresas. Então, quando você mede quão barato ou cara uma empresa está sobre o que a gente chama, então, de, né, esse poder de resultado, que você mede olhando para o dado passado da empresa e não para a projeção, você consegue capturar bem essa métrica de valor, né? Essa é a principal, vamos dizer, fragilidade do modelo, que você tem que realmente abdicar ou não dá para fazer uma boa construção de portfólio em cima de uma massa de projeções de resultados. Você tem que focar um pouco mais no dado publicado, né? Como eu disse, o que para o analista, para o gestor convencional, que é sempre olhando, fazendo modelagem. Quer dizer, eu estava acostumado a fazer modelagens de 10 anos à frente, quando não mais, né? E chegar no valor justo para a empresa, sempre olhando para frente. Quando você vem para esse mundo sistemático, a coisa é um pouco diferente, né?
Outros fatores, estamos falando aqui, esse fator que você está falando é o fator de valor, né? Tem métricas de qualidade que são fotos, tem métricas que são filme, tem métricas, as de momentum, por exemplo, são tendências. Então, também você pode falar que é um filme também, né? De volatilidade tem para todos os gostos, né? Mas, enfim, você tem meio que uma mistura entre métricas que são fotos e algumas que são uma tendência. Maravilha. Ô Fabinho, só para a gente terminar aqui também, a gente está terminando o nosso tempo, mas eu sempre falo aqui no BMC Talks que um bate-papo bom passa muito rápido, mas só para terminar, as últimas perguntas. Primeiro, você tem uma expectativa, por exemplo, de qual que deve ser a evolução desse segmento de Factor Invest, no sentido assim no Brasil? Você falou, hoje é um traço, né? Mas assim, você tem uma expectativa, sei lá, em um ano virar 1% do segmento de long buys, 10%? Qual que você acha que é a tendência dos cotistas conhecerem, migrar ali do FIA tradicional, enfim? Como é que você vê esse crescimento do volume sob gestão? Eu acho que é uma coisa, vai ser uma curva não linear, né? Como foi lá fora. Então você tem hoje um certo. Uns anos atrás, quando eu comecei a falar sobre Factor Investing, ninguém nem sabia o que era, tal. Então o nível de interesse também não era talvez muito grande. Hoje o interesse já é grande. Então pouca gente faz, não muita gente conhece, né? Ou sabe do que se trata, mas já tem um interesse muito grande. E o que eu acho agora é que, até por conta, né, desse interesse todo, a gente está nos estágios iniciais de uma aceleração muito forte, né? O Brasil funciona mais ou menos como funcionam os mercados desenvolvidos, com uns 10 anos de atraso, né? Então, é só você ver o que está acontecendo hoje com a penetração de pessoa física na Bolsa, né? Então, isso era ruim, era super, né, pouco popular, e quase que de uma hora para outra foi uma aceleração muito forte. Então, essa abordagem do Factor Investing, a gente entende, não dá para saber quantos por cento vai estar no ano que vem, eu não sei lá, mas eu acho que num horizonte de 5 anos, não vai ser ainda majoritário, mas já vai ser uma massa crítica. Se eu pudesse chutar, você já vai estar próximo de entre 10% e 20% do total do AUM de fundos de ações, né? Vão ser com abordagens puramente fatoriais ou híbridas, né? Não, eu acho que isso aí vai ficar cada vez mais premente, como eu disse no começo. Eu acho que vai ser cada vez mais premente à medida em que o mercado cresça. Muita empresa para analisar, vai ser impossível você fazer isso sem ser através de uma abordagem como a nossa. Maravilha, muito bom. O Fabinho, eu já vou agradecendo aqui, mas antes de agradecer, eu queria que a gente também falou um pouquinho lá no começo sobre academia, enfim, sobre carreira. Eu queria que você deixasse aqui, se você lembra de cabeça, não livro, nem filme, nem seriado, mas eu queria que você deixasse um paper ou um acadêmico aqui para todo mundo que saísse aqui, que está escutando, fala assim, pô, estuda, isso aqui aconteceu lá fora, vai acontecer aqui no Brasil, dá uma estudar na academia, o que está acontecendo. Só para a gente ter essa referência também um pouco da academia. Não, acho legal, acho ótimo. Os papers acadêmicos, eles são sempre um pouquinho mais áridos, mas não tem jeito, a gente tem que realmente mergulhar nisso, né? Os pais da matéria, obviamente, são o Eugene Fama e o Kenneth French. Então, o modelo que inspirou, na verdade, né, o nosso produto é um modelo de 5 fatores de Fama e French. Eles começaram isso lá em 92 com um modelo de 3 fatores, e aí depois eles foram aumentando e colocaram outros 2 fatores. Então eles só olhavam primeiro para a bolsa mesmo, o mercado, tamanho, valor. Aí depois eles acrescentaram rentabilidade e uma outra métrica de investimentos. Então eles são os pais da matéria. Tem um outro pesquisador que eu gosto muito, que também me influenciou bastante, que chama Robert Novi Marx. O Marx é que nem o Karl Marx, mas não é ele, claro. Então, que ele é o pai do investimento em empresas de qualidade. Então, esse Robert Novi Marx é um que vale muito a pena ver. E eu daria uma pesquisada nos papers que tem a ver com o fator momentum, que é o de tendência, né? Então, você tem um autor chamado Titman,
e um outro chamado Jagadish, é um nome esquisito para falar, Jagadish, mas enfim, esses papers, então, Fama, French, Novimark, Titman, esses são os caras que são os pais da matéria, que vale muito a pena gastar um tempinho e tentar entender o que está nos papers, né, que também não é tão fácil. Qualquer coisa a gente te liga, a gente tem o contato aqui, inclusive, o Fabinho, deixar aqui o contato da gestora, você me confirma, mas dawcapital.com.br, né? Com DAO, né? dawcapital.com.br, né? Isso. Lá tem todos os detalhes. Isso, fica à vontade. Convida todo mundo a acessar o site, a gente tem bastante material publicado lá, a gente tem uma produção meio acadêmica, né, uma parte acadêmica, uma parte não. A gente está realmente publicando muita coisa, a gente tem um blog legal que inclusive ensina bastante coisa, abre bastante o que a gente está fazendo, como é que a gente vê investimentos, né? Então tem um conteúdo super bacana e a gente também está à disposição. Quem quiser falar com a gente, manda uma mensagem, entra lá no site, manda uma mensagem para a gente marca uma conversa. A gente está super aberto também para conversar com o público e explicar mais o que a gente está fazendo. Muito bom. Muito bom o papo, Fabinho. Venha mais vezes. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade e, parabéns aí pelo resultado espetacular aí. Manda um grande abraço para todo o time aí. Valeu. Muito obrigado. Eu agradeço de novo aí o convite de vocês. Foi muito bacana a conversa. Eu espero voltar em breve. Com certeza. Valeu, Fabinho. Obrigado. Boa noite. Valeu. Um abraço. Um abraço. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso BMC Talks, né? Lembrando, a gente sempre fala aqui, acessem a fonte original, né? dawcapital.com.br, a gestora que utiliza, né? A Factor Invest. Acho que foi uma aula de Factor Invest muito espetacular. Fabinho Mota, uma das maiores referências do Brasil, seguindo aí com a Dow Capital agora. Lembrando, completou agora 6 meses, né? Já com a cota agora pública, já apresentando desempenho, mas é importante também acompanhar o resultado do trabalho. É um assunto que eu particularmente adoro, acho fantástico, também muito próximo da academia, unindo aí com a prática, é um assunto acho que vai voar aqui no Brasil, está só começando. Então, acompanhe lá, dawcapital.com.br. Beleza, pessoal? Então, todas a quinta-feira a gente tem o nosso BMC Talks aqui, às 18 horas ao vivo, mas você também pode acompanhar no podcast, é só procurar BMC Talks com o Marcos Caravalho na sua plataforma preferida, tá bom? BMC Talks sempre aqui na BMC News, toda quinta-feira ao vivo, tá bom, pessoal? Tenha uma ótima noite para quem está ao vivo aqui e a gente se vê na semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau!